Oi, meus alunos de terceiro ano, aqui é a professora Caroline e nós vamos iniciar agora o nosso segundo bimestre de filosofia, discutindo o nosso assunto principal, que é a existência ética. E nesse assunto nós iremos discutir temas como a consciência moral e juízo de valores, temas como o que é moral e o que é ética, os constituintes, os componentes desse campo ético, como o agente moral e os valores ou fins éticos, o dever e a liberdade, o desejo e a vontade. São esses temas que existem na nossa realidade e que nós conhecemos como ética, como moral, mas a gente não sabe bem falar sobre ele e nem discutir sobre ele. Então a gente vai, nessa empreitada, nesse segundo bimestre, conhecer um pouco mais sobre esses temas e saber como os teóricos da filosofia abordam esses temas. O primeiro tema, o senso moral e a consciência moral, a gente vai abordar ele primeiramente observando essa historiazinha aqui verídica que eu trouxe para que a gente pudesse observar as características do senso e da consciência moral. Bora lá. Em 1964, nos Estados Unidos, às 3h20 da madrugada, uma mulher de 28 anos voltava para casa após o trabalho. Ela era gerente de um bar da região. Diante do seu domicílio na calçada, foi apunhalada por um homem. Vários moradores de casas vizinhas observaram a cena. Da sacada de um apartamento em frente, um homem gritou: "Deixe a moça em paz." O agressor afastou-se por alguns instantes, mas voltou em seguida, apunhalando-a de novo, enquanto ela gritava por socorro. Outras luzes se acenderam. Ele pegou seu carro e partiu. Catherine arrastou-se até sua porta e tentava abri-la, quando o agressor voltou e lhe deu o golpe fatal. Às 3h50, a polícia recebeu um chamado de vizinhos e em 2 minutos chegou ao local. Dentre as 38 pessoas que assistiram ao assassinato, apenas um homem, uma senhora de 70 anos e uma jovem foram falar com os policiais. O homem explicou que, ao presenciar a agressão, não sabia o que fazer e ligou para um dos seus amigos advogados. Depois foi ao apartamento da mulher de 70 anos para lhe pedir que telefonasse para a polícia. Resmungou que ele mesmo não queria se envolver nesse caso. Quando a polícia ouviu os moradores após a tragédia, muitos confessaram não saber por que não tomaram providência alguma. Um deles afirmou que tinha sono e por isso preferiu voltar para a cama. Uma dona de casa achou que era briga de namorados e que, portanto, não era problema dela. Outros tiveram medo de intervir e alguns não sabiam bem por que não tomaram providência alguma. Então veja só, essa história verídica nos faz confrontar, aconteceu em 1964, nos Estados Unidos, mas nos faz confrontar uma realidade muito presente, não é não? Quantas e quantas dessas histórias estão em nossa realidade? E quantas dessas histórias a gente vivencia de perto? E nos faz confrontar também o senso moral e a nossa consciência moral. Mas diante disso, vamos analisar o senso e a consciência moral dos personagens envolvidos nessa história. O que mais lhe chocou nessa história? Nós percebemos a insensibilidade moral das testemunhas do crime, que poderiam ter salvado a moça com um simples telefonema, pois a polícia chegou em apenas 2 minutos. Essas pessoas não pararam para refletir o que faziam era certo ou errado. Nesse caso, o que não fizeram, pois se configurou em omissão de socorro. Teria faltado apenas a racionalidade, a capacidade de reflexão? Não. Quando pesamos os prós e os contras de cada ação, não fazemos isso apenas com o uso da razão, mas também com a nossa sensibilidade, com os nossos sentimentos e emoções. Faltou realmente essa sensibilidade moral para essas pessoas que presenciaram essa história e não tomaram nenhuma providência. E os que tomaram, pouco tomaram pelo sentimento de culpa.
Então a gente vai discutir agora o que é esse senso moral. Tais emoções e sentimentos exprimem nosso senso moral, isto é, a maneira como avaliamos a conduta e a ação de outras pessoas, segundo ideias como a de justiça ou a de injustiça, que foram essas ideias que foram primordiais nesse caso que acabamos de observar. Quando somos tomados pelo horror diante da violência, com frequência ficamos indignados ao saber que um inocente foi injustamente acusado e condenado, enquanto o verdadeiro culpado permaneceu impune. E de mesma forma, o senso moral reflete os sentimentos expressos segundo ideias de mérito e grandeza da alma, quando alguém faz alguma ação honesta, honrada e considerada boa. Agora, sobre consciência moral, a gente vai entender como essa consciência moral se constrói. Nossas dúvidas quanto à decisão a tomar não manifestam nosso senso moral, mas põem à prova nossa consciência moral, pois exigem que decidamos por nossa conta o que fazer, que justifiquemos para nós mesmos e para os outros as razões de nossas decisões e que assumamos todas as consequências delas. Ou seja, a consciência moral não se limita a nossos sentimentos, como o senso moral, mas se refere também às avaliações de conduta que nos levam a tomar decisões por nós mesmos e em agir em conformidade com elas e a responder por elas perante os outros. Os exemplos mencionados indicam que o senso moral e a consciência moral referem-se a valores como justiça, honradez, integridade e outros valores, a sentimentos provocados pelos valores como admiração, vergonha, culpa e medo, e a decisões que trazem consequência aos outros. Por mais variados que sejam os conteúdos dos valores, podemos notar que eles se referem a um valor mais profundo, conhecido como o bem ou como o bom, aquilo que é bom, aquilo que é bem. O senso moral e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, intenções decisivos e a ações referidos ao bem e ao mal, ao desejo de felicidade e ao exercício da liberdade. Lembrem-se bem disso. O senso e a consciência morais são, por isso, constitutivos de nossa existência intersubjetiva, isto é, de nossas reações com outros sujeitos morais. Então, é a partir do nosso senso e da nossa consciência moral que nós também fazemos essa relação com os outros sujeitos morais também, porque eles também são construídos a partir desse senso e dessa consciência moral. E é a partir dessa consciência, desse senso moral, que a gente constrói, mais uma vez repetindo, que a gente constrói o nosso relacionamento com os nossos ou com outras pessoas que também obtêm esse senso moral. E como é que a gente percebe de fato a existência desse senso e dessa consciência moral na realidade? Através de juízos de fato, também conhecido como juízo de realidade, e do juízo de valor, que a gente percebe claramente como é que anda a nossa consciência moral e como é que anda o nosso senso moral. Diante das pessoas, de coisas e situações, estamos constantemente fazendo avaliações. Esta caneta é ruim, esta pessoa é tão legal, prefiro este livro, prefiro aquilo, não quero comprar isso. A gente está sempre querendo fazer, estamos sempre fazendo avaliação. Se dissemos que está chovendo, estaremos anunciando um acontecimento de juízo de fato, ou seja, de juízo de realidade. Agora, se a gente diz a chuva é boa para as plantas, se a gente adquire uma qualificação, por exemplo, a chuva é bela, estaremos interpretando e dando valor, avaliando esse acontecimento. Nesse caso, a gente está realizando um juízo de valor. Agora eu vou explicar mais um pouquinho sobre o que é esses dois juízos, que a gente já deve ter ouvido falar, mas a gente não sabia bem os conceitos de cada um deles. Juízo de fato, também conhecido como juízo de realidade,
São aqueles que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Já os juízos de valor, eles avaliam as pessoas, avaliam os acontecimentos, avaliam as ações, experiências, sentimentos, avaliam os estados e espíritos, avaliam intenções, decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis. Então, vocês estão ligados nessas diferenças entre juízo de fato, que é aquilo mais certeiro, é aquele juízo que ele não tenta avaliar, ele tenta dizer como é que as coisas são e pronto. A chuva está chovendo. Pronto. Já o juízo de valor, ele tenta dar uma qualidade, dar uma característica a esta chuva. E qual é a origem da diferença entre esses juízos de fato e esse juízo de valor? A diferença observada por muitos teóricos que estudam os juízos, esses valores, perceberam que a diferença está na natureza e na cultura. Por quê? A primeira, a natureza, é constituída por estruturas e processos necessários que existem em si e por si mesmo, independentes de nós. Por exemplo, como a chuva não depende do ser humano para existir. Não depende das transformações humanas para existir, dos processos de socialização para existir. É um fenômeno meteorológico cuja causa e efeitos necessários não dependem de nós e que apenas a gente pode observar, analisar, constatar, explicar. Por sua vez, a cultura, que é o segundo, nasce da maneira como os seres humanos interpretam a si mesmo e as suas relações com a natureza. Essa cultura nasceu dessa análise, dessa vontade de analisar os acontecimentos e processos necessários, alterando-a por meio do trabalho e da técnica, dando-lhe significados simbólicos e valores. Dizer que a chuva é boa para plantas, por exemplo, só surgiu quando o ser humano, quando em relação com a cultura dos humanos, com a natureza, por meio da agricultura. Então, quando a relação cultural do ser humano com a natureza, que significa agricultura, vocês pegaram aí, permitiu o homem dizer e inferir que a chuva é boa para as plantas. E nós não notamos essa origem cultural dos valores morais, porque já está arraigado, já está intrínseco à nossa realidade. A gente não nota a origem do senso moral, a gente não nota a origem dos valores morais e nem da nossa consciência moral, porque somos educados neles. Então é como se todo esse padrão moral já estivesse dentro de mim. Eu já estivesse com esse padrão moral e eu não me preocupo em saber de onde esse padrão moral veio, de onde aquilo que eu acho certo veio, de onde aquilo que eu acho errado veio. Porque a gente é educado nesses padrões morais para ir para eles como se fossem naturais, existentes em si e por si mesmo. Para garantir a manutenção dos padrões morais, que é isso que eu estou falando, através do tempo e sua continuidade de geração em geração, as sociedades tendem a naturalizá-los. Como assim? A naturalização da existência moral esconde, portanto, a essência da ética, o fato dela ser criação histórico-cultural. Então, quando eu naturalizo esses padrões morais, eu esqueço e eu até apago essa criação histórico-cultural que vem há muito tempo, desses padrões morais que está em mim, que estava na minha mãe, que estava na minha avó, que estava na minha bisavó e que está... Vocês estão entendendo? Então, bora lá. Para reconhecermos isso, basta considerar uma palavrinha só, que é essa palavra que está norteando nossas discussões hoje. Moral. Ela vem de uma palavra latina, mores, que quer dizer o costume, portanto, os hábitos instituídos por uma sociedade em condições historicamente determinadas. Então, veja só, essa palavra moral que significa esse costume, esse hábito, essas condições historicamente determinadas. Então, é dessa palavra que a gente entende essa naturalização desses valores morais, que apaga essa essência da ética, que é essa criação histórico-cultural.
Então, essa foi a aula de hoje. E como atividade de casa, eu espero que vocês tenham entendido muito bem essa aula. Caso tenha gerado alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo quantas vezes for necessário. Vocês podem também me perguntar através dos meios de comunicação. E para a atividade de vocês, eu deixei duas. Uma ficha, que pode ser impressa ou respondida no caderno de vocês, contanto que vocês me entreguem, por meio de fotografia ou via e-mail. E essa dissertação aqui, eu trouxe uma frase, é um questionamento que é para ser escrito ou digitado e para ser enviado ao meu e-mail. Estou deixando aqui meu e-mail, mas se vocês quiserem, eu posso mandar pelo WhatsApp de vocês. Então, toda essa questão de moralidade, né, toda essa questão de campo ético que a gente está discutindo, traz vários questionamentos à tona, vários o que são moralidades à tona, né? Na nossa mente, principalmente com os acontecimentos da realidade, à nossa volta e que a gente vai conhecendo. Então, eu deixo aqui esse questionamento para ser escrito, né, ou digitado. Para aqueles que não podem fazer digitado, eu libero fazer escrito, mas contanto que vocês tenham atenção na letra, porque fotografado já tem esse desafio a mais de interpretar a letra de vocês, né? Então, a questão é, mesmo considerando a tolerância um valor máximo da convivência humana, qual é a dificuldade em aceitar a moral de grupos como Ku Klux Klan e neonazistas? Então, eu gostaria que vocês me entregassem até a próxima aula e, por favor, me entreguem. Por quê? Porque como essa primeira semana já iniciamos a segunda unidade, só tenho até o próximo domingo para receber as atividades da unidade passada. Então, se ficarem acumulando, não vai dar certo para vocês, porque vocês sabem que eu pontuo todas essas atividades, tá bom? Bora lá. Me entreguem, caso tenha gerado alguma dúvida, vocês me procurem que eu explico tudo direitinho. Até a próxima aula. Abraços e fiquem em casa, tá bom? Essa quarentena ainda, o estado de lockdown encerrou aqui, mas por favor, fiquem em casa. Se vocês puderem, fiquem em casa. E porque as aulas ainda não voltaram. Quando voltar, vocês vão saber tudo direitinho. A gente vai voltar com todas as medidas de precaução possível. Mas, por enquanto, fiquem em casa que a gente vai dando esse jeitinho de dialogar por meio das redes sociais, por meio dos vídeos e tudo mais. Tá bom? Tchau e até logo.